Eu vou fazer uma indução agora com a Cristina, uma indução de choque. Indução de choque é aquela indução que envolve um susto. Essas induções que envolvem susto, elas são baseadas naquele princípio do freezing, que é o congelar. Porque quando alguém é encurralado, os animais são encurralados, eles têm três opções. Uma é atacar, a outra é correr e a terceira é congelar. Porque se ele congela e finge morto, às vezes aquele que está atacando desista. E quando você dá o susto no sujeito, o sujeito, nesse caso, assim, a Cristina, o sujeito, ele assusta. E quando você tem algum perigo, a gente sempre tem uma tendência de buscar no inconsciente alguma solução. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo comida. Você está fazendo comida, você encosta na panela, a primeira coisa que você faz é tirar a mão. Você não pensa, vou tirar a mão. Por quê? O perigo é o inconsciente que resolve. Então, quando você dá um susto na pessoa, a pessoa vai pegar a primeira palavra que você vai falar, que é durma, e vai adaptar isso a entrar no transe. Então a pessoa vai entrar no transe facilmente. E faremos, para poder fazer uma indução instantânea, o que você precisa principalmente é concentrar a atenção do sujeito em alguma coisa. Você concentra a atenção do sujeito em alguma coisa, a atenção da pessoa fica cada vez mais profunda no sujeito, e em seguida você dá um susto, seguido do comando durma, e o sujeito afunda imediatamente. Bom, vou fazer com ela uma indução que envolva os olhos colados. Vou colar os olhos dela. Depois que os olhos dela estiverem colados, eu vou falar o comando durma e ela vai aprofundar. Muito bom. Fecha os olhos. Quero que você relaxe bastante. Imagine que você, pelo poder da imaginação, simplesmente não é capaz de abrir esses olhos. Imagine como seria. Como aquele dia que você estava deitado na cama dormindo, com muito cansaço. Você sabia que podia abrir os olhos a qualquer momento, mas preferia simplesmente continuar dormindo. E vai ser assim agora, esses olhos ficando cada vez mais pesados, cada vez mais colados. Em algum momento tocarei a sobrancelha. Quando tocar, esses olhos ficarão ainda mais pesados. Ainda mais pesados, ainda mais colados. E cada vez que eles ficam pesados, você se sente ainda melhor e conhece mais caminhos em direção ao seu inconsciente. E mais uma vez, toco a sobrancelha, ainda mais pesados, ainda mais colados. Tão relaxado que quanto mais tenta, mais colado fica. Quanto mais tenta, mais colado fica. Você contar de 1 até 5, somente no 5 você vai tentar abrir, mas não consegue. Somente no 5, não agora. Ainda que eles estejam completamente colados agora, ainda que estejam completamente colados, somente no 5 você vai tentar abrir, mas não consegue. Tocar a sobrancelha, bem mais colados. 1, quanto mais tenta, mais colado fica. 2, quanto mais tenta, mais colado fica. 3, completamente colado. 4, quanto mais tenta, mais colado fica. 5, já mais não consegue. Mais força, mais força, mais força. Durma! Bem profundo, bem profundo, bem profundo, bem profundo, bem profundo. Bem firme no chão, bem profundo, bem relaxado, sentindo muito bem. Quando estalar meu dedo, você vai abrir os olhos, sentindo muito bem e pronto para os desafios do dia. 1, 2, 3, abre os olhos, sentindo muito bem. Bom, dá umas pequenas explicações sobre essa indução. A Cristina está até duvidando que ela ia colar os olhos. Mas é claro que ia colar os olhos, eu não entendo por que não iria. E eu vou aproveitar e dar algumas dicas de como colar os olhos. Primeira coisa, quando você vai tocar no sujeito na hipnose, sempre avisa. E sempre avisa de forma a facilitar o processo. Então, se por exemplo o sujeito caiu de um jeito ruim, você fala, vou tocar o seu ombro, e quando ele tocar o seu ombro, você aprofunda ainda mais esse estado. Se nessa rotina dos olhos você precisa tocar a sobrancelha do sujeito, da pessoa, quando você vai tocar a sobrancelha, você avisa antes. Vou tocar a sobrancelha, e quando tocar vai ficar ainda mais colado. Primeira coisa é avisar. Tem pessoas que às vezes falam assim, o importante é falar, tenta abrir as pálpebras. Não é nada disso. Na verdade, o importante é você dar ao sujeito o relaxamento, ele se sentir seguro. Em seguida, pode fechar os olhos. Isso, vou colar de novo, hein? E explicando ainda. Quando eu toco a sobrancelha, eu falo, olha, vou tocar a sua sobrancelha. E quando eu tocar, você vai aprofundar ainda mais nesse estado, os olhos vão ficar ainda mais pesados. Ainda mais pesados. E perceba que existe uma dissociação envolvendo o músculo que mexe com a sobrancelha, porque quando eu falo tenta, mas não consegue, eu estou pegando e puxando, não sei se está dando para ver isso aí, eu puxo na sobrancelha e falo tenta, puxando aqui na sobrancelha. Eu falo tenta, mas não consegue. A contagem toda envolve essa questão do tentar e não conseguir. Aí depois que eu envolvo o sujeito, tem sujeito que tem medo de perder o controle. Fala com ele alguma situação que ele já viveu, que ele preferia simplesmente ficar dormindo na cama. E podia abrir os olhos, mas preferia não abrir para poder desfrutar do relaxamento. Aí quando o sujeito está tentando várias vezes, quando ele estiver tentando muito, você dá o comando do durma
e o sujeito automaticamente vai entrar em transe. Agora, se essa pessoa nunca tiver entrado em transe antes de tudo, você tem que explicar o que significa o durma. Você vai falar que o durma nada mais é que o sujeito fechar os olhos, descer o queixo, relaxar o máximo possível, deixando as pernas bem firmes, bem equilibradas no chão. Porque se você for no YouTube, tem lá hipnose feia, um monte de gente que cai às vezes. As pessoas caem machucando frequentemente por conta disso. Bom, ela está relaxando cada vez mais. Vou tocar a sobrancelha, vai ficar ainda mais colada. Ainda mais colada. Cristina, quando eu tocar a sobrancelha de novo, vai ficar 10 vezes mais colada. 10 vezes mais colada. Eu faço a contagem. Falei a contagem de 1 até 5. Somente nos 5 você tenta abrir, mas não consegue. Somente nos 5, não agora. Tenta abrir, mas não consegue. 1, quanto mais tenta, mais colado fica. 2, quanto mais tenta, mais colado fica. 3, completamente colado. 4, quanto mais tenta, mais colado fica. 5, tenta abrir, mas não consegue. Faz mais força, mais força, mais força, mais força. Bum! Bem profundo, bem profundo, bem profundo, bem profundo, bem profundo. Quanto mais profundo, mais relaxado, sentindo cada vez melhor. Cada vez melhor. Quando eu instalar meu dedo, você abre os olhos, sentindo muito bem. E toda vez que você entrar em transe, você vai afundar 100 vezes mais, tendo maior controle do seu inconsciente a cada vez. 1, 2, 6, bem desperta, sentindo muito bem. É isso.